portal de notícias de celebridade fundado por Léo Dias, teve uma matéria sobre o filme Dark Horse, apagada após pressão do banqueiro Daniel Vorcari. Por que agora iriam vazar isso para o Intercept? Mensagens e áudios obtidos pelo site Intercept Brasil revelaram negociações e pagamentos milionários para a produção do longa de Jair Messias Bolsonaro. E segue aqui a polêmica envolvendo o portal e o financiamento do filme. O portal de notícias fundado por Léo Dias, cujo sócio e fundador é Tiago Miranda, apagou uma reportagem sobre o filme Dark Horse após reclamações do banqueiro Daniel Vorcari. Mensagens obtidas com exclusividade pelo Intercept Brasil mostraram que o dono do Banco Master estava irritado com a revelação da produção do longa sobre Bolsonaro. A investigação apontou que Vorcari teria injetado cerca de 61 milhões no projeto do filme. Os diálogos e os repasses vieram à tona em meio a apurações sobre a maior fraude bancária da história do país envolvendo o caso Master. A pergunta que eu faço para vocês: vocês observaram em algum lugar o destaque, pelo menos na área de fofoca, sobre essa história do Vorcari? Porque se o que o Léo alega, que o dinheiro que se investiu, acho que é 12 milhões que se investiu lá no portal, é de publicidade daquele Banco Will. Que parece que o Luciano Huck era garoto propaganda também, não era isso? O Banco Will, que o Banco Central meio que, deu área. Aí você fala assim, tá, mas por que bater tanto na Deolane? Ok, a polícia está investigando, mas o Léo está fazendo uma cobertura, é post pra caramba. Ele está com tanto ódio da Deolane, ou lá atrás, a questão da Deolane com o Vai de Bet e Esportes da Sorte, e o próprio Gustavo Lima, que o Léo defendia no portal, e a Deolane, presa, depois que foi solto, falou assim, por que só eu e não o Gustavo? Porque, no caso do Vai de Bet, era a plataforma que patrocinava o Gustavo Lima, inclusive pela aproximação que ele tinha com o CEO da plataforma Vai de Bet, que era o patrocinador do Léo Dias. Então vamos supor que a Deolane, da forma como ela divulgou, ela meio que estava caguetando o Léo e prejudicou a Vai de Bet, deixou de botar dinheiro por conta do escândalo com o Gustavo Lima, etc. e tal, que o Léo estava inclusive publicando matérias de... Como é que é? Tudo que saía em defesa do Gustavo Lima, o Léo estava lá defendendo. E ele que é patrocinado pelo Vai de Bet, que patrocinava o Gustavo Lima. Mas essa pressão em cima da Deolane e a treta deles começou lá atrás. E o Léo tá tirando todo dia, sai correndo da Band para fazer a live dele, para falar de Deolane. Só que, coincidentemente, acabou a live do Léo Dias, saiu essa matéria do vazamento de que o Daniel Vorcari, através do sócio do Léo Dias, questionava porque o Léo Dias publicou uma matéria do Dark Horse, que é o filme que ele estava patrocinando, porque ele entendia que não era para divulgar ainda sobre o dinheiro e investimento no filme do Bolsonaro, que não era estratégico. E aí o Vorcari tinha tanta força nesse sócio do Léo Dias que foi tirado do ar a matéria. Porque é isso que está acontecendo. A gente não está falando mal de ninguém, está dizendo o que está acontecendo, você vai procurar, é o que está dizendo. Há envolvimento de todas as partes. E na própria declaração do Felipe Campos, você vê que ele diz, porque o Daniel Vorcari, aquele filha da, e adolhando você também, porque ele citou, ele comparou a Deolane como um câncer da criminalidade ao lado do Daniel Vorcari. Mas o Daniel Vorcari é um dos investidores do Portal Léo Dias, que é concorrente do Felipe Campos. Então, há de convir comigo que se o Daniel Vorcari tem moral para tirar, se ele está pagando só um anúncio do banco, ok, mas ele pedir para tirar da plataforma um post, mexendo no conteúdo editorial, então ele era praticamente dono. E essa semana, coincidentemente, o Léo publicou e divulgou que o Portal Léo Dias tem novos sócios, não é mais esse rapaz. Mas quando você olha os novos sócios, você fala, tá, mas jogou aonde esses caras? É muito louco isso aí. É hora de declarar o imposto de renda.
Mas você sabe que pode decidir para onde vai parte do valor que você tem a pagar para o leão? Com um simples gesto na sua declaração, você transforma imposto em oportunidades, números em sorrisos, obrigação em esperança. Doe até 3% do seu imposto de renda devido, se você é pessoa física, ou até 1% se é pessoa jurídica, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O seu imposto vai para instituições sérias e projetos que acolhem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em São Paulo. E o melhor, você não gasta um centavo a mais. É só parte do que você já pagaria de qualquer forma. Ajude o leão a proteger quem mais precisa. Doe parte do seu imposto de renda para o Funcad. Nós fazemos parte dessa doação maravilhosa e também do Funcad. Saiba mais em funcad.prefeitura.sp.gov.br.